Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre essa série, que é a série fazer uma análise, né, psicológica, trazendo algumas reflexões. Algumas pessoas comentaram, pediram para eu falar um pouquinho, principalmente em relação ao teste Rorschach, que é um teste projetivo psicológico. E essa série eu queria falar 3 pontos: a questão da glamorização da criminalidade, que não só essa série Tremembé, como várias outras séries sobre crime, sobre serial killers e psicopatologias, psicopatas, são conteúdos que acaba de certa maneira romantizando. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais crítico, essa análise, né, mais aprofundada, que acaba meio que romantizando os crimes e meio que mascarando toda a questão do horror, né, da força tenebrosa que tem, né, essas psicopatologias que se manifestam na humanidade. Tanto que eles colocam, ó, Tremembé, a prisão dos famosos. Então é meio que uma exaltando um pouco, né, trazendo um pouco da romantização desses crimes hediondos. Então, queria trazer esse ponto, queria trazer também o ponto do teste Rorschach, que os perigos também de você ficar fazendo uma autoavaliação. Hoje a internet coloca muitas opções de testes, de você fazer testes online, links para você fazer uma autoavaliação, um autodiagnóstico que é completamente inválido, não tem valor nenhum. Você fazer um autoteste sem o acompanhamento de fato de um profissional, de um psicólogo habilitado e capacitado para você, para realmente aplicar esses testes, porque não é só a aplicação do teste, é toda uma análise que eu vou trazer aqui alguns pontos, né? Então, gente, quando a gente esse tipo de série, né, quando vai trazendo esse olhar, vai trazendo também um pouco do exaltando o fascínio em relação a esses personagens sombrios, os criminosos, trazendo um carisma, um lado carismático dos criminosos. Só que no fundo são mentes extremamente perturbadas, né? Então vai revestindo o mal, travestindo esse mal como se fosse uma genialidade, como mentes brilhantes, mentes criminosas incríveis. E, gente, não tem nada de incrível, só tem psicopatologia profunda. Não tem nada de genialidade, de gênio, de uma pessoa com a mente brilhante que acabou cometendo um crime. Não, isso é romantização do crime. A gente precisa falar muito sobre isso. E há um perigo dessa glamorização do crime. Quando a violência ganha essa estética, né? Quando a psicopatia, que é uma psicopatia, um crime acaba sendo uma psicopatia, é contada trazendo um lado romântico, um lado humano. Essa série, principalmente, traz muito realmente a romantização desses personagens, né? O que eles viveram, o sofrimento, os casos de amor. E isso vai inspirando também um lado, sem perceber, vai trazendo e exaltando um lado sombrio. Então a gente corre o risco de acabar mascarando o horror e banalizando crimes hediondos, banalizando o sofrimento humano. Então, esse é um ponto de atenção que eu queria chamar quando a gente assiste esse tipo de conteúdo, lembrar que realmente é um, são casos assim de extrema violência, de extrema eh, agressão, de psicopatia mesmo acontecendo, esses casos de serial killer e tudo mais. Então, a psicologia é importante porque a psicologia ajuda a trazer uma análise, um olhar e uma compreensão mais profunda sobre essas psicologias, né, desses psicopatas, dessas pessoas com que aflora essa psico. Ah, mas teve um motivo. Qual foi a motivação? Qual não foi a motivação? Se teve motivação, se não teve motivação. As séries tentam trazer isso, mas, gente, de fato, são crimes hediondos, né? São pessoas que chegaram ao ponto de ter um tamanho descontrole, a psicopatologia delas chegaram a um tamanho nível que elas acabam cometendo esse tipo de crime hediondo. E o teste Rorschach, que é esse que eu coloquei aqui, que são os testes que você olha essas manchas, né? E o profissional vai fazendo uma análise não só do que você está dizendo, daquilo que você está vendo, é um teste considerado como um teste projetivo. O profissional vai interpretando o que você vai dizendo, mas também como você vai dizendo. Então, esse teste foi criado em 1921 pelo suíço, o psiquiatra suíço Hermann Rorschach, por isso que o nome é Rorschach, é o sobrenome dele, e é um teste projetivo, mas que também sofre bastante crítica, porque ele acaba também não tem como ser preciso, você não consegue trazer um diagnóstico preciso utilizando apenas esse teste. Então, os psicólogos, no caso a psicologia, não busca uma resposta certa, mas
busca entender como está se organizando o psicológico daquele indivíduo naquele momento. Então, cada resposta vai revelar modos de simbolizar o mundo psíquico do analisando naquele momento, do paciente. Quais são as suas defesas inconscientes, quais são os seus afetos, os seus impulsos, traços de personalidade, mas tem que ter o olhar do profissional, né, gente? Não é só aplicar um teste sozinho, isolado, você entrar ali na internet e fazer um teste e achar que isso é o resultado. Não, uma avaliação psicológica engloba muitos fatores. Eu vou trazer isso hoje. Então, por exemplo, tem os 5 fatores essenciais para uma avaliação psicológica, que é definido, por exemplo, pela Associação Americana, né, de psicologia, que é a finalidade do teste, qual o motivo da avaliação, qual é a intenção, qual que é o método utilizado para essa avaliação, qual que é a validade e o contexto cultural que esse teste está sendo aplicado, qual é o momento que está sendo aplicado, a idade do paciente ou da pessoa que está sendo avaliada, uma interpretação qualificada é importante de um profissional que conheça e também mais importante, final, é a devolutiva ética do teste, ou seja, como elaborar junto, estudar junto a devolutiva desse teste junto com um profissional qualificado, que vai explicar e trabalhar essas respostas, principalmente no processo de psicoterapia, que é o ideal. Só que aqui nessa série, eles trazem que a Richthofen faz o teste e ela não é, apesar dela ter estudado o teste, o advogado leva o livro sobre o teste Rorschach para ela estuda e mesmo assim ela é reprovada no teste. Então acho que esse foi o ponto mais interessante, porque a psicóloga conseguiu avaliar outros pontos. Apesar dela responder o teste, entre aspas, com as respostas ideais, ela ainda assim foi reprovada porque a profissional analisou esses outros pontos, que são, então, pontos para você identificar uma psicopatologia. Se baseia em funções psíquicas fundamentais. E quais são essas funções psíquicas fundamentais? A consciência, né, se a pessoa está numa confusão mental ou não, conforme ela fala, a gente já vai percebendo esse grau de consciência, o grau de atenção da pessoa, o quanto ela está atenta, a afetividade dela, se ela tem um embotamento afetivo ou não, a labilidade, a anedonia, que é um outro ponto, né, como ela sente ou expressa os sentimentos ou não, a volição é um outro ponto, pensamentos, né, como ela organiza os pensamentos, se ela tem fuga de ideias ou se ela apresenta algum tipo de delírio, algum tipo de distorção da lógica, a percepção da pessoa em relação à realidade que ela está vivendo, memória, juízo crítico. Gente, são vários fatores psicológicos que estudamos durante a graduação de psicologia. Quem estuda avaliação psicológica tem que compor uma avaliação completa. E não é só a gente fazendo um teste de internet ou fazendo sozinho que você vai ter um diagnóstico preciso sobre alguma psicopatologia. Isso para qualquer psicopatologia, seja TDAH, seja TEA, seja qualquer outro transtorno neurodivergente, né, neurocognitivo, enfim. Os testes são testes muito sérios que têm que ser aplicados por profissionais qualificados. Procure um profissional qualificado para realizar testes. Então, essa era a minha análise, né? Eu não quero passar muito tempo. Eu acho que precisamos entender, aprofundar esses conteúdos, entender, mas também precisamos ter esse olhar atento o quanto uma obra, né, como por exemplo uma obra de ficção ou uma obra que está trazendo um recorte da realidade, o quanto ela também vai distorcendo muitas vezes, trazendo olhares, né, trazendo a sombra, muitas vezes, o que é que ela está banalizando, o que, é que ela está exaltando, por que, que ela está trazendo recortes. Então é importante a gente ter esse olhar mais aprofundado quando a gente estiver consumindo esse tipo de conteúdo, para a gente ter mais consciência do que está nos influenciando, principalmente quando somos jovens, adolescentes, enfim, os adolescentes acabam tendo uma influência talvez mais fácil, e aí fica o alerta, né? Para se você está consumindo esse tipo de conteúdo, você ter um olhar mais crítico em relação a isso, vendo que é uma obra de ficção e que não necessariamente a cadeia, o crime, é essa romantização toda que acaba alguns filmes e séries acabam mostrando de uma maneira bastante distorcida. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de análise psicológica de conteúdos, tem aqui alguns conteúdos no meu canal. Deixa aqui seu comentário, sua dúvida, sugestões, enfim. Se você concorda, não concorda, fica aí o espaço para reflexão. É isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.